Olá, sou Marco Antônio Parrino, sou especificador da Arauco, trabalho no desenvolvimento de produtos e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui diretamente do estande da Arauco na Revestir sobre como aplicar os nossos produtos, como o uso das cores influenciam diretamente aí no desenvolvimento, né, para trazer mais harmonia, personalidade para o seu projeto. A Arauco tem um portfólio bem diverso, né, de madeiras, unicolores, principalmente nos últimos anos, e eu tenho aqui o prazer de chamar aqui para essa conversa e bate-papo duas colegas que eu conheço há muito tempo e que são especialistas em projetos utilizando essa diversidade de cores, né? Com maestria, elas sabem utilizar muito bem. E hoje estou com elas e vou fazer aqui, né, esse convite para esse nosso bate-papo aqui pessoalmente. Eu pedi para vocês se apresentarem, né, cada uma falando um pouquinho aí também da experiência e aproveitar e falar do Instagram de vocês também, para a gente também deixar marcado aqui para o pessoal começar a seguir e se inspirar cada vez mais aí também nos trabalhos de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Perfeito, obrigada pelo convite. Quer começar, Pode Rafa? ir. Bom, eu sou Vanessa Ribeiro, estou à frente do escritório Quatrino Arquitetura. Meu arroba é @Quatrino Arquitetura, tudo junto com 2 T's. Estou super feliz de estar aqui batendo esse papo, porque eu sou entusiasta desse tema. Meu escritório é reconhecido no mercado por utilizar bastante cor nos projetos. Sempre respeitando, claro, a história e a essência de cada cliente, mas eu acredito que as cores, elas trazem um diferencial, ela aflora a personalidade de cada um. Eu ministrei um curso de cores por 4 anos, a gente atingiu 600 arquitetos, o curso chamava Vemos Cores em Você, com uma colega do Dacena, e foi uma delícia. Então é um tema que eu adoro, que eu estou curtindo muito cada vez mais e uma alegria estar aqui com a Rafa. É um prazer. Obrigada pelo convite. Eu sou Rafaela Gil, sou arquiteta. Meu escritório chama Bespoke Dela, o arroba é o mesmo nome. E falar sobre projeto com cor, eu acho que é quase que tá em casa, né? Porque eu sempre defendo que, por exemplo, às vezes a pessoa entra no Instagram e olha assim, nossa, mas tem um projeto assim, tem um projeto assado, não existe um padrão. Porque os clientes não são padronizados, né? E eu acho que com a cor a gente consegue deixar isso ainda mais evidente. Às vezes chega assim, mas qual que é o seu padrão? Qual que é a sua assinatura? A minha assinatura por mais clichê que soe, é fazer o seu projeto do seu jeito, né? Com a sua personalidade. E eu acho que a Arauco, ela contribui e muito nos nossos projetos pela grande variedade, pelo leque de quantas cores? 84 que você comentou agora. O portfólio atual. Né? Então, assim, acho que dá para fazer bastante coisa com isso, né? Sim. Esse é o nosso objetivo, né? Tentamos otimizar um portfólio e equilibrar para que todos os profissionais tenham aquela certeza de abrir nossa pasta, abrir nossa maletinha tão desejada, né? Tão desejada. E ter ali a cor exata, ou a madeira que você precisa, né? Ou um tecido, um metal, e que caiba dentro daquele mood que você está montando ali, com harmonia no projeto. Esse é o objetivo. É bom ouvir isso dos profissionais, né? Que a gente está caminhando pelo lado certo ali, né? Eu acho que além da questão de tantas possibilidades de cores e texturas e padronagens, as chapas da Arauco, elas não são lisas, né? Nem as que são unicolores. Você passa, você tem uma textura. E eu acho que isso ajuda a contribuir muito para o ambiente. Então, a gente coloca com tapete, com textura de parede, enfim, com outros revestimentos que contribuem ainda mais, né? Sim. Acho que dá mais aconchego para o espaço. A gente fala que é uma sinergia entre a tonalidade e a textura exata. Exatamente. Tudo isso é pensado para que a gente tente entregar para vocês um padrão que funcione tanto na tonalidade como até na iluminação, aquela textura, o toque, o sensorial, né? É isso. É importante. Mas vamos lá, nós temos algumas perguntas para fazer para vocês, para ouvir aí a opinião de vocês, né? Acho que o primeiro que a gente fala aqui é um pouquinho sobre o uso das cores. A gente sabe que ganhou uma nova dimensão dentro da arquitetura contemporânea, né? Então, como que vocês enxergam o papel das cores, né, na construção desse projeto mais sofisticado, vai trazer mais personalidade? Como é que vocês enxergam e como vocês aplicam, pensam, por exemplo, numa conversa com o cliente, entender ali aquela cor funciona, aquela paleta funciona. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, né, sobre essa performance que vocês criam antes ali de desenvolver o projeto. Bom, eu acredito muito que os projetos, eles vieram desse lugar mais neutro e estão caminhando para um lugar mais colorido, porque as pessoas hoje, elas estão querendo mais personalidade nas suas casas. Aquela coisa de o senso do lar, né?
eu pertenço a esse espaço, e se eu pertenço a esse espaço, quem sou eu? Né? Da onde eu vim, quais são as camadas, o que me trouxeram até aqui. E eu brinco que o cliente que não tem cor em casa, provavelmente ele não foi provocado nesse lugar, porque a gente tem muito esse medo, o arquiteto ainda tem esse receio de, o cliente vai enjoar, se eu sugerir essa cor, como é que ele vai receber? Inseguro, né? Fica inseguro e fica na zona de conforto, que são os neutros, né? E eu acho que a gente nunca eu, pelo menos, a experiência que eu tenho no escritório é que eu nunca ofereci um projeto colorido e o cliente abarcou isso e depois voltou me dizendo, olha, você me enganou, hoje eu tô enjoado, isso não tá funcionando, né? E eu acho que tem uma outra camada que eu acho que é talvez um pouco mais profundo, que eu sempre falo para os clientes quando a gente começa um projeto no escritório, que o desenvolvimento de um projeto é quase que uma autoanálise, né? Então, eu acho que muitos, às vezes, chegam sem se conhecer direito. Então, eles vão no normal, no que a sociedade trata como um padrão. Então, tipo, vamos ali que é jogar seguro, né? O conforto. E aí, quando você vai provocando, mostra uma referência, dá uma sugestão, eu acho que é um processo que a pessoa ela vai entendendo, não, eu realmente gosto. E eu sempre falo, é a sua casa. Você quer pintar o teto de roxo? Perfeito. Vamos lá, entendeu? Então, assim, não importa o que vão achar. E outro dia eu estava numa palestra e eu ouvi uma coisa que tem ecoado muito, que é sobre o seguinte, as redes sociais, elas são maravilhosas, né? Estamos aqui. Só qual que é o ponto? As pessoas, às vezes, elas, pelo algoritmo, elas acabam recebendo sempre as mesmas coisas. Então, se ela um dia pesquisou uma madeira com um bege, um branco, ela vai receber aquilo. Então, a gente precisa produzir mais conteúdos, mais projetos, mostrando que a gente pode usar cor, né? E usar cor não significa que vai ser um carnaval, né? A gente pode trazer cor de forma sofisticada. Olha essa parede aqui, né? Essa paleta que a gente tem na Revestir. Então, é mostrar para as pessoas que assim, você pode ter. Por que lá fora usam tanta cor e aqui nós, tão coloridos, não usamos Somos um dentro país de casa, tropical, né? Exato. Não precisa, a gente não tá... não somos nórdicos, né? Exato. A gente tem muita luz, a gente tem muita natureza e trazer isso é. para dentro de casa traz esse lugar seguro. Pois é, e aí você citou os nórdicos, né? E aí, enfim, falando da Semana Design da Dinamarca, ano passado eu estive lá. Acho que a gente muito se engana em pensar que os nórdicos são beges. Eu acho que pelo contrário, eu acho que eles até são mais coloridos do que a gente, porque eles, justamente por não ter sol durante tanto tempo, eles precisam desse aconchego dentro de casa, né? Então é isso, o pimenta rosa, a gente tá falando de um bordô, de um vermelho, mas que é lindo, ele é quase neutro pra mim, entendeu? Eu sei que eu sou suspeita, mas... E discutir a tonalidade também, né? Porque Exato. a cor, ela pode ter mais cinza, menos cinza, ela pode ser mais cromática, menos cromática. Exato. Então, assim, quando você vai escolher uma cor como essa, intensa, para ter num ambiente de grande permanência, você tem que pensar qual que é a tonalidade que você vai colocar. Exato. Então, as mais acinzentadas tendem a ser mais sofisticadas. As menos saturadas tendem a ser mais sofisticadas. Exato. Então, acho que essa sugestão, a gente tem que se capacitar aqui como profissional para também oferecer com segurança. Eu acho que é por isso que o cliente, se ele está com um bom profissional e é bem assistido, ele não vai se como é que fala? Não vai se arrepender, desculpa. Ele não vai se arrepender daquela escolha, porque ele vai estar seguro. Eu sempre pergunto pro cliente que cor ele não gosta. E pelo que ele é bem mais fácil, né? Eu pergunto o que não gosta e por quê. Me conta aí por que você não gosta do bordô. Porque às vezes a pessoa não sabe. É isso, é um processo de muito autoconhecimento, que a pessoa tem que embarcar junto. É quase uma coautoria, né? E eu acho, por exemplo, o seu escritório é azul, né, Van, que você estava comentando. Sim, então é isso, a pessoa entra no seu escritório, entra no meu, um teto azul, a minha parede é bordô, tipo assim, alguma coisa tem aqui, né? E nisso a rede social ajuda a gente nesse lugar de também apresentar o portfólio com muita facilidade para o outro. Sim. Então, às vezes, quando o cliente chega, ele já sabe como a Onde gente ele tá trabalha. indo, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo ele nesse lugar seguro, de novo, de você não é obrigada a nada. Exato. A gente está aqui para construir junto. Exatamente. E ter um portfólio tão vasto quanto o de vocês é bom porque a gente atende de A a Z. Exatamente. Se ele é mais neutro, se ele quer cores mais apagadas, ele está seguro. Se ele quer usar um pouco mais, a gente também consegue. E então... é isso, por exemplo, em termos de padronagem de madeira, a gente tem um cravo nessa coleção, né? O cravo é o que a gente estava comentando. É madeira, né? Ele não é nem o clarinho, nem 100%. Aquele escuro, ele é marrom, madeira. Castanha ali, marrom médio para um escuro, né? Que orna 100% marrom. todas as cores. Perfeito. Então... Não, que essa coleção, vocês puderam perceber que elas se conversam muito bem entre si, mas elas combinam
conversam muito bem, na verdade, com todo o portfólio da Arauco. Exatamente. Então, aquela amostrinha que nós vamos lá levar no escritório de vocês, que a gente conversa, eu faço esse trabalho de pegar ali a paleta inteira e começar a colocar essas amostras. A própria pimenta, né, que é um Sim. padrão, teoricamente, da coleção, pode mostrar ali um pouco mais de dificuldade, aquele cliente ou arquiteto que tem um pouquinho de receio de usar a cor, né? Ele vai colocar em cima de todos os madeirados, do mais claro, médio, o escuro, Exato. o tropical, que é o louro frejó, né, que a gente fala. Lindo. Ele fica perfeito. Então a gente tem esse cuidado no desenvolvimento para dar mais segurança para que o arquiteto, o designer, possa usar com tranquilidade, né? E eu concordo com a Rafa, pra mim pimenta rosa é neutro. É neutro, é o novo preto, gente. Não tem mais o pretinho básico, é o bordô É o básico. bordô. É. Mas é isso. verdade. É. As pesquisas estão aí mostrando. Não, Tá caminhando, né? azuis, verdes, amarelos, todos ficam bem com pimenta. É isso mesmo. Inclusive o damasco, né? Inclusive o damasco, que é o nosso queridinho. Nosso né? queridinho. Já tem projetos, né? Tem, Vale a pena entrar nas tem, redes sociais para tem. poder ver até esses projetos do Damasco, Temos alguns Tem projetos. espetaculares também. Eu ia até fazer uma pergunta, né? Quais as estratégias que vocês costumam utilizar aí para trazer a elegância sem ficar exagerado? Porque às vezes o arquiteto, o designer, o cliente principalmente, como vocês comentaram, ele tem aquele receio, né, de usar as cores ali e falar, mas isso vai ficar cansativo. Sim. Então, você já me comentou, né, Vanessa, sobre a questão de qual a cor que você não Não gosta, gosta. por exemplo, para tentar caminhar por ali. Mas existe alguma outra estratégia que vocês usam? Ou a questão também de o cliente tem por exemplo, uma poltrona vermelha fechada, que é uma herança da família, que vai conflitar com todo o resto do moodboard, né? Pode acontecer. Quais são as estratégias que vocês usam assim para poder tentar equilibrar isso? Eu acho que, por exemplo, nesse exemplo da poltrona, eu acho que é tirar partido dali, né? Eu acho que é olhar um ponto principal do projeto e desenvolver em cima daquilo, né? E eu acho que o uso... Eu não sei como a Van faz, mas, por exemplo, quando eu vou criar um projeto, eu crio com as amostras na minha mão. Então, assim, de tudo. Eu faço um grande mood board ao vivo, porque eu consigo entender o peso de cada coisa ali. Porque quando a gente coloca, às vezes, no computador... Não sei, você começa a ter muitas opções, mas quando você toca, é diferente, né? E as telas mudam muito as tonalidades. Então, quando eu sempre falo pro cliente, vem aqui que a gente vai olhar essas amostras junto. Então, assim, essa aqui faz sentido? E é sobre dosar. Eu acho que tem muito uma questão de senso estético, que não tem como falar que não, mas ela é presente e às vezes involuntariamente. Eu acho que tem uma questão de sensibilidade mesmo, de entender o cliente e fazer com que ele se entenda, né? Porque não adianta a gente chegar e falar assim, não, mas faz sentido, tá na moda é uma coisa que eu jamais falaria, mas enfim, tendência, tá na moda, tipo, não dá pra convencer o cliente falando sobre isso, né? Porque não faz o menor sentido. Então, assim, tem que fazer sentido pra você, vamos entender de onde você veio, pra onde você vai, onde você quer chegar e como você quer ter a sua casa, né? É o seu lugar de refúgio. Eu, assim como a Rafa, também sou muito... Bom, eu sou old school, né, gente? Eu já sou uma jovem senhora. Então, eu não... Eu vou ficar também bem quietinho. E tava conversando, né, Vanessa? A gente se conheceu, né, pela faculdade. Exatamente, nós somos conterrâneos lá. Bom. Então, eu não sou a pessoa que vou estar definindo nada de forma digital. Não, também não. eu abaixo lá meu armário de amostras e isso. tal. Mas eu acho que a palavra de ordem para mim é equilíbrio. Assim, eu falei bastante isso no curso, inclusive, que para eu definir uma paleta de cores, primeiro, para mim, é um briefing com uma escuta 1000% ativa. Mas entender a herança, quando você falou a herança, me levou muito para aquele lugar, assim, se tem uma poltrona bordô que faz sentido, que é uma memória afetiva e ela vai para a sala, o projeto parte dela. Né? Não tem essa que a gente não vai usar, não, a gente precisa entender a herança, entender aquela pessoa e aí sim sugerir uma paleta baseada nessa conversa, né? E equilíbrio. Então, se eu tenho um bordô numa parede, e normalmente eu não faço uma parede única, eu já faço uma parede... bloco, bloco, o não sei o quê. teto, tudo. Vai entrar um piso mais frio, talvez. O equilíbrio, Vai né? entrar um estofado que também não vai ter... Tem que escolher um protagonista, na minha opinião. Exato. Porque se todo mundo entra para ser protagonista, aí é over, né? Exato. E aí é onde o cliente fala assim, nossa, acho que a gente passou do ponto. E trazer as ferramentas adequadas para ele entender, né, do que a gente está falando. Perfeito. Eu acho que isso é importante. Fala até um cuidado que nós temos nas cores, justamente a gente falou do Damasco, né? Mas isso segue para nosso portfólio aqui de lançamento da Realce, né? Eu faço convite novamente para vocês nos visitarem aqui e apresentarmos para vocês, durante a Revestir aqui, toda a coleção. E aqui, visivelmente, fica mais perceptível esse cuidado de ter uma cor que você vai olhar e às vezes você vai ficar aquele medo de utilizar,
a gente trabalha ali nas pigmentações, Sim. tenta deixar ela um pouquinho mais queimadinha, justamente ficar um produto mais leve, mais harmônico e que não dê o trabalho de você pensar no molde inteiro do projeto ali pro moscada. Aí quando você coloca o produto em cima todo aquele trabalho que você fez de revestimentos ali, ele não funciona. Nosso cuidado justamente é para que os produtos da Arauco eles conversem com tudo que tem de mais atual na arquitetura de interiores, né? Então, a gente fala que é uma ferramenta a mais É isso que para eu ia dar dizer. tranquilidade É para isso que eu ia vocês. dizer. As pessoas dentro da Arauco que trabalham o produto terem essa preocupação de analisar o restante do que vai entrar na mesa para propor um produto, isso é fantástico, né? Porque às vezes É uma composição, né? Não dá pra gente trabalhar isolado. pensar isolado não funciona. Isso A é gente muito tem bacana. até o Espaço Arauco, né, que fica ali próximo da região da Berrini, no Brooklyn. E nós temos uma sala de materioteca lá que justamente é para que vocês possam agendar um horário e tenha aquele espaço reservado para você e seu cliente. Sim. E lá eu tenho vários outros investimentos que funcionam muito bem com isso. Bacana. Pode colocar o Você projeto, faz a apresentar, composição, conversar. né? É isso. E eu tenho as chapas do portfólio inteiro em tamanho real. Isso é muito legal, principalmente quando a gente tá falando de Madeirado. madeirados, né? Porque, por Muito exemplo, bom, o né? cravo, que tem as catedrais, né, super Mais alongadas, né? na mostra, às vezes você não tem noção do que é isso. Às E é vezes pro diferente cliente- mesmo. A pequena do grande é diferente, Muita né? diferença, né? E a luz também interfere muito nisso. Sem Então, se você não consegue ter um espaço adequado, com uma iluminação adequada, também você dá uma maquiada ali no que é na real, né? Exato. Isso é uma sempre preocupação. bom eu sempre gosto de mostrar, às vezes, com a luz do sol, Melhor luz. né? É a Melhor luz iluminação, mais luz do natural, dia. né? Porque às A luz do vezes, dia. não sei, às vezes a gente ainda tem aquela questão da luz branca, né? Que eu, pelo menos, falo, deveria ser proibido. Ainda tem? Tem, Eu prefiro pensar que não tem mais. Infelizmente tem, deveria ser proibido vender para pessoas físicas, eu acho. Mas às vezes é isso, às vezes você mostra e se tirar de contexto, se a gente mudar a iluminação de uma iluminação natural, uma iluminação amarela e botar numa branca, vai mudar completamente a ideia do ambiente, do contexto. Assim, deixa a lâmpada como a gente especificar. É. Por favor. É isso. Até falar também para vocês assim, sobre essa questão de vem acontecendo já há uns bons anos para cá, o uso do MDF não está mais restrito aos mobiliários, né? Não. Sim. Você começa a ter por exemplo, os nossos madeirados, a gente faz sempre uma reprodução fiel da lâmina. Então ele traz a riqueza da lâmina natural, a textura, né? E vai te liberar ali um acesso maior da aplicação, que é o revestimento na vertical, o horizontal. Você começa a trabalhar com volumetrias utilizando o produto, né? Sim. E a gente fala que o MDF revestido, ele é um produto bem mais barato do que a lâmina natural. Sim. Ele vai ser mais uniforme, Mais na questão resistente. mais resistente, bem mais fácil a limpeza dele, por exemplo. E além de ter ali o conforto termoacústico também, né? Vocês também Sim. costumam utilizar bastante revestindo. Em tudo, a gente só não usa no piso porque não pode. No piso. Isso aí. A gente usa bastante, especialmente em ambientes que a gente sabe que precisa ser a prova de guerra, né? Porque o MDF é a prova de guerra, na minha opinião. Exato. E você consegue, você faz uma cozinha toda em folha ou em pintura, eu já levo o cliente para outra solução, porque o investimento é muito maior e não vai ser Não faz sentido, funcional, no final das né? contas, Não né? faz. Porque é uma outra característica, né? É a textura do MDF. Talvez lá atrás, há muitos anos atrás, realmente, os produtos fossem muito diferentes. Mas às vezes tem MDF que você passa a mão que você fica meio que na dúvida. Tipo, será que não é uma lâmina? O Louro Frejó, sucesso absoluto de vocês. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas que folha que é essa? Não é folha, é muito melhor. E tá conversando, e tem 24 A natureza anos. agradece, inclusive, né? Exato. Super antigo, né? E- Super antigo e atual, né? Que é Exato. o Coringa, a gente fala que é o Coringa no Exato. portfólio ali, né? Exato. E quanto mais cores a gente tiver no portfólio, mais vocês ajudam a gente a viabilizar Paredes coloridas. paredes, né? Exato. Não, muito bom. Funciona Com maior muito. durabilidade mesmo, ainda mais pra por exemplo, criança, aí se esbarra, e, sei lá, esfrega, aí fica aquela coisa. O MDF é resistente, ele traz o aconchego, enfim. Você tem mais possibilidades. As Sim. portas, né? A gente não precisa mais pintar elas, a gente pode usar os MDFs É coloridos. verdade. A gente fala até que essa questão da resistência é muito bom. Porque quando você pensa numa pintura lacra, a lacra ela fica bonita. Você vai ter uma variedade de tonalidades talvez bem maior do que Sim. o leque que a gente coloca Sim. do nosso portfólio de cores, de BP. Mas, por outro lado, ela é muito frágil. É. E se você E lascou muito ela, mais você tem que cara. pintar todo o mobiliário, porque não dá o retoque. É. Então aqui, por exemplo, no mate, né, com a textura bem consagrada, né? Traz esse aspecto da lacra acetinada, você tem mais resistência, ela vai ser padrão
do começo ao fim da chapa, vai ter aquela diferença de Vai tonalidade. ter marca, vai ter marca de pintura. Não... Exato. Você Ele tem essa minimiza vantagem, muitos né? riscos, né? Com certeza. E o marceneiro vai preferir também. Ele vai te processar mais agradecer muito. tranquilo, ele vai agradecer. Né? Então, para chegarmos aqui próximo a nosso final aqui, tá legal, é bom demais. Estaria o dia inteiro aqui Eu conversando. queria ver de vocês, já me falaram aqui das cores que vocês gostaram dos lançamentos da Realce, né? Eu queria ver de vocês também o que vocês mais gostaram. Você acha que se conversa, já estão pensando em projetos aí que dá para utilizar um hoje? Já tem projetos, E o meu já já tem. dá para substituir aí. Falei pra aquela você, pintura. né? Eu falei pro Marco quando eu cheguei. Eu falei, olha, ontem mandei uma mensagem falando pra trocar um MDF pelo anis e o outro pelo pimenta rosa. Eu falei assim, eu só preciso ver pessoalmente pra validar. E é isso, já tem um pra cada aqui. E o ginger, que a gente nem falou sobre ele, né? Mas assim, pra mim, o branco, ele deixa de existir cada dia mais. Porque se a gente coloca um branco aqui, por exemplo, nessa parede, estaria contrastando muito forte, né? Isso ia Exato. chamar atenção. E o Contraste ginger- duro demais, né? o branco. Exato. E é isso, a gente tem aqui a combinação, né? O branco com o ginger, né? É isso, o ginger ele traz essa delicadeza e ele pode ser essa base neutra, mas longe de ser um branquinho, né? Pra Tem mim sempre um é o pouquinho neutro. champanhe, né? É. Mas ele é como se fosse um Fendi, quase, é isso. Substituiu, mais uma opção para substituir o branco, né? Eu gostei de todas as cores, eu gostei muito de todas. Eu já fiz uma cozinha, eu cheguei aqui hoje, aí acho que vieram me cumprimentar e aí depois eu falei, nossa, eu preciso... O meu olho não saiu daqui das amostras aqui coloridas Legal. e a pessoa falando comigo e eu... Deixa eu Vem montar aqui dali na já minha aqui, cabeça, ó. né? Deixa eu dar uma olhadinha no que tá acontecendo. E aí eu vi o jalapão, já fiz uma cozinha inteira Jalapão. nele. Maravilhoso. Que é lindo. Falei, Bonito, Eu fiz né? um painel de cabeceira já, de um quarto com jalapão. Era a parede da cama, era toda no jalapão frisado. É bonito. E o damasco também, que a gente usa muito. Agora, esse pimenta rosa, eu sou uma pessoa que ama essa cor. Já fiz um monte de projeto com Bordeaux e, né? E ter... com bordeaux são maravilhosos. A minha cozinha é Bordeaux. Então, ginger, eu, assim, realmente é uma paleta muito... Uma das preferidas minhas. Que legal, E que eu legal. achei que a escolha e o diálogo entre si ali, entre elas, funcionou perfeitamente. Eu acho assim, é curioso, talvez esquisito para pessoas de fora escutar isso, mas para mim é uma paleta neutra, né? Eu não sei, eu olho e eu falo Porque assim, isso, qualquer cor que vai você com colocar tudo. em cima de qualquer uma delas vai funcionar. E ela é neutra, só que longe de ser sem Exato. personalidade, ela tem muita cor, muita vida, muita história. Mas é isso, vai com tudo. Maravilhoso. Tudo esse cuidado, a gente tem essa pesquisa que ela envolve, é um cenário mundial, né? A Arauco não fica limitada somente ao que a gente vai entregar para os profissionais no Brasil. Então, é uma Sim. pesquisa mundial que acontece. Tem produtos que demoram aí 3 anos para ficarem Caramba. prontos, por exemplo. E aí é esse cuidado de chegar numa paleta. A gente vê que o cenário mundial caminha com uma paleta médio escuro. Sim. Para nós, no desenvolvimento, já é um desafio maior, para não tornar isso algo cansativo, né? Num resumo. E que não tem Então- aceitação também, né? Porque a gente está aqui falando de cores e a gente gosta muito de cores, mas a gente sabe que nós somos minoria ainda, né? A gente O mercado é um Melhorou, mercado melhorou, mas ainda É. com certeza. Mas é um mercado de beges, é um mercado de cinzas, né? Então, enfim, quanto mais a gente falar disso e quanto mais a gente sensibilizar Promover. os outros arquitetos, É isso, quanto mais aparece no algoritmo, mais a pessoa ela vai entender que ela pode usar aquilo. É a confiança, né? Passar a Exato. É confiança, quase que uma né? validação externa, né? Exato. Do tipo, olha, tá vendo? Mas não sei quem fez, não sei quem fez. Dá pra usar, né? Tipo, existe. mas eu acho que a gente está crescendo muito nesse lugar. Inclusive, mercado imobiliário. Eu vim do mercado imobiliário, eu trabalhei 12 anos de desenvolvimento de produto, construção pesada, e era impensável você fazer um projeto colorido num apartamento decorado. E hoje, eu já fiz decorado, Quanto Com mais armário diferente Bordeaux. for, já fiz decorado com... E colocou, vai vender, né? Porque Vendeu tem muitos que chegam, tudo. olham, eles eu, querem eu acho vende como que decorado. hoje em dia, quanto mais diferente for, o mais ousado, no final das contas, a pessoa ainda olha e fala assim, eu quero. Tipo, eu acho que você dá um convite maior, né? Quase com uma permissão, né? Porque Porque a gente está buscando esse lugar de ninho, de individualização, de colocar a sua personalidade. E não dá para todo mundo. Não vem me dizer que todo mundo só gosta de bege de cinza. Não. Porque eu não vou acreditar. Não tem Nem como, eu. né? Né? Não tem como. Então. É muito seguro, né? Fica muito seguro. viu? Não Acho que tem é. aquele medo da pessoa abrir a porta de manhã para sair pra trabalhar e o vizinho abrir no mesmo momento e ele vê que o apartamento dele é igual. O outro. O outro. A gente já fez bastante projetos. O meu escritório está fazendo 10 anos e são mais de 250 projetos. E muitos deles, acho que 80% tem cor. Nunca ninguém voltou para dizer
eu enjoei. Aí, Ou, ó, ótimo. aqui também você errou. nunca ouvi. Muito pelo contrário, eles me ligam e falam assim, Van, qual mesmo aquela cor que eu tô repintando depois de 5 anos? Legal. E ele quer manter, ele não quer trazer o neutro. Já aconteceu comigo de apresentar um projeto, aí ele era um blocão verde. Aí o cliente fez assim, ai não, muito verde. Vamos pro branco. Eu falei, tá bom, vamos pro branco. Aí, tá certo, fizemos. Aí na hora de executar, ele virou pra mim e falou assim, vamos pro verde? Eu falei, vamos pro verde. Vê que Isso, fica triste. Fendes, eles ainda têm esse volume maior no cenário atual. Mas o verde e o azul, o Arauco tem 4 O verdes. salve aí é que são- maravilhoso. Azul é uma das cores mais amadas do mundo, assim. A gente tem um estudo Aprendi isso na sua aula. Olha aí, ó. no livro Psicologia das Cores, da Eva Heller. Ela fez um estudo com mais de 2.000 pessoas na Europa. E aí, a maior parte das pessoas gostam de azul e a minoria gostam dos amarronzados. Que hoje eu sinto que o marrom tá vindo Eu acho assim, também. ó, pra abraçar Sabe o que tudo. eu acho? Eu acho que a moda tem muita influência. Então, o Totalmente. marrom tá na moda já sim. tem algum tempo. Então, eu acho que as pessoas estão... Durante muito tempo, o marrom era só remetido à madeira. Agora, tipo, marrom é cor, Isso. né? Temos o moscada Aqui até pintei um de Exato, o marrom marrom pra é cor. fazer Então, eu acho que você não vai esse ter manifesto É, dos marronzados aqui. É. Porque é Você vê isso, que as próprias terrosos, né? feiras, né, que a Exato. gente fala, essas grandes feiras europeias que acabam ainda hoje ditando muito o que acontece no nosso cenário, sim. arquitetura, interiores, movelaria, elas já há muitos anos elas estão ligadas com moda, automobilismo. Eu acho que a Interior moda... de veículo é muito Eu acho que a linkado moda, com ela isso. ela planta semente, aí 6 meses, um ano depois, a arquitetura fala assim, valida, atrás. Caminha junto. Eu acho. Eu acho que caminha muito junto. Então, perfeito. Então, chegando aqui ao final, a gente podia ficar aqui por muito isso. tempo conversando. Acho que dá para estender esse convite para vocês, né, visitarem o Espaço da Arauco também, que é um Eu escritório quero. bem legal. Que fica Levar ali na minha região do turma lá. Brooklyn. Vamos fazer um treinamento lá, tem todas as chapas, a gente conversa. Legal. Continua esse bate-papo também por lá, né? Com certeza. Só um resumo rápido, né? Então a gente falou um pouquinho aqui sobre as cores, o que vocês gostaram aqui dos lançamentos, aplicações, o uso, né, do material saindo do móvel e revestindo aí paredes, revestindo os tetos, né, dando uma liberdade maior de aplicação, né? E também queria pedir para vocês uma mensagem final aí de vocês para a gente poder trazer mais arquitetos e designers para esse mundo, esse universo de cores, dos BPs da Arauco, as madeiras diferenciadas ali, sai um pouquinho do laranja, né, do tropical nosso. Eu queria ver de você só uma mensagem final para estimular mais aí os nossos colegas aí. Eu acho que é sobre se permitir ser você mesmo, né? Eu acho que é permitir trazer a sua personalidade, a personalidade do cliente e validar. Não tem certo ou errado, não tem feio ou bonito. Eu sempre falo sobre isso. Beleza é algo muito relativo, né? Depende de ponto de vista, de referência, de memória, de história. O que é feio pra mim pode ser bonito pra você e não há mal nenhum nisso. Né? A gente não pode chegar e falar, isso é brega, isso é cafona. Cara, é sua casa. Faça o que você quiser dela, sabe? Use e abuse, que é só seu. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. E eu posso te dizer uma coisa assim, com toda certeza. Depois que você ultrapassa o portal das cores, você não consegue voltar mais. Então ultrapasse, permita-se e tenha um ambiente que fale só sobre você, realmente. É isso. Perfeito. Então, pessoal, convido todos vocês a assistirem os próximos episódios, conteúdos que a Arauco vem gerando aí nas redes sociais. Estamos em todas aí. E sempre que precisa de Arauco, estaremos aqui à disposição e reforço o convite para nos visitar aqui no nosso stand durante a Revestir aqui até sexta-feira. Muito obrigado, meninas. Obrigada. Tchau, participação. obrigada. Obrigado a prazer estar todos. aqui. Até mais. Até.